Boa tarde. Boa tarde. Boa noite. Boa noite? É. Gente, é porque aqui, né? Não sei como é que funciona aqui, mas na Espanha a gente dá boa noite, 7 horas, aí o povo corrige, boa tarde. Aí, É não sei mais se é boa noite, boa tarde. Só sei que não é bom dia, mas é boa. Vocês pegam o restante aí e usam como... Então, olha só, a proposta de hoje é a gente conversar a respeito da visão espírita de sociedade a partir das leis morais. Como a gente pensa sociedade, o que a gente quer, o que estamos fazendo efetivamente, no sentido de melhorar o ambiente que nós vivemos, que responsabilidade a gente atribui a gente mesmo, o quanto a gente se sente apto a fazer alguma coisa ou como uma pecinha que integra um grande jogo. E às vezes eu me questiono quanto a gente pode achar que a gente faz parte desse grande jogo ou não, né? E vejo bem, não sei como é que funciona para vocês, mas aí eu tenho que falar, mas não pode ser diferente, a partir da minha experiência. E aí vocês também vão me desculpar a voz, hein? Porque tá assim, tá raso, tá fundo, tá raso, tá fundo, tá indo, vai e volta, por causa do tempo. Então, olha só, eu sempre estive numa família religiosa, mas numa família católica. Cheguei a dar aula de catecismos e tal. E só um tempão depois, e aqui eu já relatei isso em outro momento, é que eu descobri a doutrina espírita a partir de uma experiência, né, de percepção do espiritual. Bom, ter identificado que as coisas não eram exatamente da forma como eu pensava, mas que elas eram bem diferentes, e ter me disposto a abrir Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, a Gênese, Obras Póstumas e todos os livros que vieram depois, e estudar, isso deu uma mudança significativa, porque dá para a gente um sentido de responsabilidade. Quando a gente pensa que viveu, olha, eu tenho uma vida para viver, vou viver essa vida, morreu, acabou, ou morreu, eu vou fazer o quê? Vou ver a face de Deus se eu for boazinha, né? E a gente minimiza muito, fora da doutrina espírita, o que é ser boazinha, bonzinho. A gente acha que se a gente não fizer mal para as pessoas, olha, eu não ando por aí matando ninguém, nem arrancando cabeça de... Então eu não sou boazinha, eu sou gente boa. Aí a gente vai descobrir que não é exatamente desse jeito, que esse troço é um pouquinho mais complicado do que aquilo que a gente pudesse estar imaginando, né? Então, identificar que eu estou aqui numa existência que não é a primeira, não faço ideia, não sei mesmo, né? Quantas vezes eu já renasci, morri, fui e voltei, não sei, mas efetivamente a gente sabe que são muitas, né? Muito bem. E que hoje, tendo nascido e morrido e voltado, estabelecendo esse limite existencial, com consciência de que a vida está para muito mais do que isso, a gente olha para a gente mesmo. No convite que a doutrina espírita faz para a gente se autoconhecer, a gente mergulha dentro do que seja possível na tentativa de identificarmos em nós virtudes, os defeitos, e aí a gente diz, vem cá, eu só sou isso, essa pessoa boazinha que eu achei que eu fosse a vida toda, esse bonzinho é só essa coisita de nada, né? Porque aí nós vamos vendo o quanto ainda nos incomodamos com um tanto de coisa, nós vamos atribuindo ao Evangelho, por exemplo,
as lições de Jesus, valores diferenciados e muito mais profundos. A gente vai fazendo leituras com uma profundidade maior do que aquilo que a gente considerava antes. Muito bem, aí está uma questão que se põe para nós. Antes, falando, óbvio, né, a partir de mim. O que é a sociedade? É isso, esse ambiente em que eu estou aqui. E agora eu sei que esse ambiente que está aqui é parte do ambiente, porque agregado assim, porque é essa a atenção, o carinho que eu dedico, uma palavra, para fazer o outro despertar, para dizer a outra pessoa que está lá que, olha, o caminho é o caminho do bem. Então, essa doutrina espírita, que é libertadora para nós, precisa ser libertadora de verdade. A gente precisa entender a extensão do quanto a gente pode fazer, do quanto precisa ser feito efetivamente. Quantas pessoas, né? E aí quem tem a possibilidade de evidência, se concentrando ou não, de forma mais espontânea, ou que seja mediante a orientação ou ajuda da espiritualidade, pode se dar conta de quantos estejam aqui nos ouvindo agora, além de nós. Nós, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 que aqui estamos. Quantos mais estão aqui? Por aqui, nos ouvindo. Sentindo o que a gente está sentindo, fazendo algumas reflexões junto com a gente. O Livro dos Espíritos, e aí a palestra está, essa fase inicial aí da conversa da gente está focada no Livro dos Espíritos, nas leis morais. O questionamento é: que definição se pode dar da moral? E é dito para a gente que a moral é a regra do bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. E aí o convite que eu estou fazendo inicialmente é que a gente reflita a respeito desse todos. Porque já é muito a gente pensar em todos que estão à nossa volta. E eu estou fazendo uma proposta maior. Observe, né? Quando Jesus disse: amai ao próximo como a si mesmo, a gente busca delimitar esse próximo. Quem são os meus próximos? Então eu digo: olha, eu tenho responsabilidade com pai, a mãe, marido, filhos, irmão, cunhado, alguém que se aproxima da gente, que é aquele amigo ou amiga, aquilo que você diz, não, essa relação é de outro momento reencarnatório e tal, e a gente vai delimitando esse próximo. Só que quando a gente vai lendo, e a gente vai estudando, e a gente vai vivenciando experiências, por exemplo, numa reunião mediúnica, a gente descobre que próximo não tem limite, próximo é humanidade. E aí, compondo a humanidade, eu tenho os encarnados e os desencarnados. E se a gente se entende também dentro da lição que foi passado para a gente, de que nós, e a gente sabe que é verdade, que é, né? Somos todos filhos de Deus. A gente diz isso. Aí o meu questionamento às vezes é: o quanto a gente reflete nisso, ou a gente internalizou essa lição? Nós somos filhos de Deus, porque se a gente acredita nisso e tem consciência de que pai e mãe não nos fizeram, mas somente nos ofereceram o invólucro físico, a roupa que eu estou vestindo, né? Porque quando essa roupa aqui se desgastar absolutamente, eu vou retornar para a espiritualidade para ganhar uma roupa nova, para voltar para cá de novo. Então, se eu tiver essa consciência, eu tenho que olhar para vocês de modo diferente daquilo que eu olho. Eu preciso começar a olhar para as pessoas de outra forma. E com consciência de que talvez isso não seja a coisa mais fácil agora, porque é muito bonitinho a gente chegar no centro e falar blá, 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 mas às vezes a gente tem
uma fala que fica um pouquinho distante da nossa realidade, né? Assim, amor, amor, amor. E a gente ama, ainda não, mas a gente precisa amar. Aí eu venho trazendo uma lição de Emmanuel, que é uma definição de amor no livro Pensamento e Vida. Ele diz amor, né? Dizendo que duas asas nos levarão à evolução, ao progresso, enfim. Uma é a sabedoria, a outra é o amor. E ele diz que amor é serviço ao semelhante. E é a esse serviço ao semelhante que a gente precisa se dispor para que essa sociedade que estamos inseridos, para que ela se dê a partir dessa perspectiva espírita, daquilo que a doutrina espírita nos oferece como verdade. Enfim, vamos caminhar um pouquinho aqui, senão a gente... Questão 766. A vida social está na sociedade? Certamente. E aí eu fui fazendo destaques para a gente pensar. Deus fez o homem. Então, olha, somos irmãos. Deus nos fez para viver em sociedade. Não é se quiser. Se você quiser. Não. Essa é uma destinação também, estarmos em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relações. Nós estamos aqui para estarmos uns com os outros efetivamente. É contrário à lei da natureza um isolamento absoluto? Sem dúvida, pois que, por instinto, os homens buscam a sociedade e todos devem concorrer para o progresso, auxiliando-se mutuamente. O que nós faríamos que estamos aqui, né? Vou aí, talvez eu de Jane não, que está na mediúnica, não sei mais quem participe aqui, Lindomar, eu, a Sebas Naís, estamos. E mesmo assim, olha lá, se a gente não tomasse susto. Mas como a gente reagiria, por exemplo, se estivéssemos em casa e de repente víssemos à nossa frente um espírito desencarnado, mas que a gente visse completamente? Ia ser tranquilo, de boa? Oi, e aí? Posso ajudar em alguma coisa? Ou a gente sai correndo? Pelo amor de Deus. Oi. Dentro se a porta estiver Ei, se a porta estiver aberta. Pois é. Então, assim, a resposta que a gente deu para a gente mesmo determina o quanto ainda não é natural para a gente. Né? Eu não sei se eu já cheguei a comentar aqui com vocês uma vez. Eu estava em casa sozinha, na casa onde eu morava na época. O primeiro piso, o térreo e o segundo piso. Estava sozinha em casa. A porta da frente fazia um barulho característico quando abria, porque pegava na lajota e fazia assim, um barulhinho que a gente reconhecia sem precisar, era só saber quem estava entrando. Eu aí, minhas duas filhas que estavam em Ilhéus, estavam comigo e tal, e aí eu chamei por uma, sem resposta, chamei o nome da outra, sem resposta. Aí eu falei, quem entrou aí? Quem tá aí? Nada, resposta nenhuma. Aí eu desci, e a porta estava fechada. Eu falei, como que essa porta está fechada? Meninas, vocês estão aqui, estão brincando e tal? E aí olhei no lavabo, ninguém, na sala, ninguém. Olhei na cozinha, na copa, na cozinha, ninguém. Aí eu, quem tá aí? Aí eu sou de abrir porta. Aí abri a porta do fundo, fui para a área, nada, ninguém. Fechei, voltei para a porta da frente. Fui, olhei garagem, lateral e tal, nada. Mas não é possível. Aí voltei, subi as escadas. E disso depois tem até uma anedota aí, que a gente vai para ela também. Aí subi as escadas. Quando eu cheguei na sala, já caminhando para o quarto de volta, fiz alguma confusão. Tinha do meu lado direito 2 pessoas e do meu lado esquerdo uma pessoa. No primeiro momento eu fiz. Aí eu tive que raciocinar. Ei,
não é isso que você fala. Então você tem que agir conforme você fala. Você está numa reunião mediúnica atendendo não sei quantas pessoas, como é que é aqui? Aí convidei a que sentassem. E aí fiz uma prece e pedi a um grupo de atendimento espiritual que viesse para levá-los, que era a situação, que eu não poderia ajudá-los. A minha ajuda seria essa, encaminhá-los para alguém que pudesse conversar com eles sobre a situação deles, o que seria interessante e tal. E aí, como eu fiz com muita disposição e coragem, foram encaminhados, graças a Deus. E aí a anedota disso tudo então, primeiro a vivência, o quanto a gente está preparado ou não para um encontro desse, não no centro espírita, porque aqui a gente meio até que se prepara, pode ser aqui, mas em casa não, né, gente? Mas aí pode ser em casa. E como a gente está preparado. E como, efetivamente, eles, por mais, se tiver alguém muito zangado, também está precisando de ajuda. Tem alguém que está aí, mas sempre lembra, uma palestra ou outra que ele faz, ele lembra daquele filme, não é Ghost, é o Sexto Sentido, que tem aquela cena daquela menininha lá que todo mundo que assistiu o Sexto Sentido aqui certamente tomou o maior susto do mundo. Eu pulei para trás. Quando o menininho vai caminhando e tem uma garotinha lá na cabaninha dentro do quarto, né? E depois a gente foi assistir uma vez, duas vezes, três, tirando o som, que aquele som já dá um impacto na gente, e a gente vai ver que a carinha da menina não é uma cara que dá medo pra gente. Ela tá precisando de ajuda, é uma carinha de quem tá pedindo ajuda, né? Pondo pra fora aquilo ali, porque ela havia sido envenenada. Então, quando a gente tira a parcela de medo que a gente tem de lidar com a espiritualidade, sobra pra gente a possibilidade de um dispor-se, que é o que é necessário, a ajudar, a fazer a parte da gente nesse chamado de fazer pelos outros também. E a anedota para a gente ir adiante disso, aí é que eu fui contar isso depois a Lindomar e a Jorge. Jorge é o vice-presidente lá do CEA. Falei, gente, eu desci a escada, fui olhar lá fora se tinha alguém, depois que vi que não eram as meninas, podia ser alguém que tivesse entrado em casa, um ladrão, sei lá, e desci sem nada na mão, e quando volta que os espíritos estão dentro de casa, eu senti um pouquinho de medo. Aí Jorge olha para mim e fala, Loura, sem nada na mão, você tem arma em casa? Eu falei, não, rapaz, que arma em casa? Mas eu tô assim, sem nada, um pano de prato para jogar um pano de prato para jogar na cara do ladrão, se fosse o caso, e sair correndo. Aí pronto. Aí essa história do pano de prato eu tenho que ouvir até hoje. Volta e meia ele diz, quem precisar de ajuda, não se preocupe, a gente tem alguém aqui com um pano de prato que resolve todos os problemas. Desculpa, eu não quero interromper, mas só para falar, eu acho que o medo nosso deve estar muito associado à nossa falta de costume. Porque eu tive na minha família, dona Jovina, que eu já falei aqui, que ela via o tempo todo. Então eu, quando às vezes vejo, levo um susto, que eles devem rir da minha cara. Mas como você está acostumado, então teve o neto da dona Jovina estava dormindo, a gente acordou e falou, o que foi, vó? Peraí, tem um padre rezando no seu peito. Ai, meu Deus do céu, desesperou. Porque ele não está habituado. Mas eu fico imaginando, quando às vezes você chega ao ponto de ver tanto, que você não sabe se está encarnado ou desencarnado, você não deve mais ter sobressaltos. Você não acha? Eu acho que em parte é isso, exatamente. Porque assim, o que vai se fazendo pra gente, a gente vai lidando com naturalidade às vezes. Embora tenha algumas pessoas que sem o conhecimento e sem o psicológico preparado para isso, o emocional, também não podem estar o tempo todo vendo encarnado e desencarnado, porque pira, acaba que se desarruma completamente. Mas essa perspectiva que eu coloco aqui, e estou indo mais instigando justamente para a gente pensar, é para a gente ter a medida do quanto a gente pode fazer, por exemplo, mesmo que a gente não veja, numa prece, uma prece em que eu posso pedir a espiritualidade que atue a partir daqueles que estão ali necessitados, porque a gente sabe que as pessoas estão por aí. Imagina alguém que morre, né, e que não sabe
que desencarnou não sabe como é que é a coisa, como é na realidade. Pense para uma pessoa que tem uma crença, por exemplo, que quando morrer, ela vai dormir eternamente até o dia, sabe Deus lá do que, como é que são as crenças. Aí a pessoa se vê de olho aberto e ali vendo as coisas todas acontecerem. Deve dar um medo, deve dar um pavor. Então, assim, aprender a lidar com isso, né? Em todos os níveis, no plano e todos os planos, no plano físico e no plano espiritual, estender um pouquinho essa ideia de sociedade, né? Para a gente tentar fazer um pouquinho mais. Aí ele vem aqui, questão 769. Concebe-se que, como princípio geral, a vida social esteja na natureza. Mas, uma vez que também todos os gostos estão na natureza, aí vem o questionamento que nos interessa aqui. Por que será condenável o insulamento absoluto de que ele referiu antes, desde que cause satisfação ao homem? E a resposta é essa, eu saí pensando, tá? Satisfação egoísta. Também há homens que experimentam satisfação na embriaguez. Merece isso aprovação? Não pode agradar a Deus uma vida pela qual o homem se condena a não ser útil a ninguém. E aí, observe, quem experimenta a satisfação aqui não se dá conta, ou pode não se dar conta, em algumas vezes, óbvio que não se dá conta, não é assim, porque as coisas não são absolutas. Mas algumas pessoas podem não se dar conta do quanto, por exemplo, o álcool inicialmente pode não ser benéfico. Eu não sei quais os efeitos do que quer que seja no meu organismo. Álcool ou qualquer outra substância. E então eu vou usar. E aí? O efeito em Edjane pode ser um, o efeito em Leana pode ser outro, completamente diferente. Muito bem. Por que eu digo, tá ótimo, eu estou bem? Porque eu não tenho ainda consciência, conhecimento dessa realidade, dessa verdade. Então, para mim agora, isso está bom. Isso não me causa nenhum mal-estar. Quando eu tiver plena consciência de que ser inútil socialmente não é uma coisa boa, certamente nós vamos nos dispor a trabalhar no outro nível. Aí a grande questão é quanto tempo para isso e se a gente quer adiantar um pouquinho as coisas. Eu quero fazer um pouquinho mais do que o que eu estou fazendo para dar uma acelerada nesse meu processo. Aí Kardec faz um comentário para a questão 768. Ele diz, homem nenhum possui faculdades completas. Mediante a união social é que elas, umas às outras, se completam para lhe assegurar o bem-estar e o progresso. Isso a gente sabe, né? Muito bem. Por isso é que, precisando uns dos outros, os homens foram feitos para viver em sociedade e não insulados. Por isso as nossas diferenças. E por isso que a gente precisa compreender, mesmo que às vezes dê trabalho e seja meio... Como é bom viver e conviver com pessoas diferentes. Porque é isso que vai nos experimentando. Quando a gente está no mesmo grupo o tempo todo, com gente que a gente já conhece, que está tudo bem, você fica se achando a cereja do bolo. Aí entra alguém na história que não pensa exatamente como aquele grupinho que está ali formado, que aí dá uma apertadinha de nada naquele calinho lá no pé e você diz assim, caramba, eu pensei que isso tivesse resolvido em mim. Aí a gente vai se descobrindo e vai vendo o quanto a gente pode não estar ainda tão bem, né? Nesse processo de melhoria da gente e de completude dessas faculdades. Muito bem. Aí vem a questão 779. O homem se desenvolve por si mesmo naturalmente, mas nem todos progridem simultaneamente do mesmo modo. Dá-se então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. Ponto. E aí, se a gente se dispõe, pelo menos em algum momento da vida da gente, esse contato também, porque não está por aqui assim, pode ficar mais fácil em algum momento, né?
olha, eu tenho um centro, uma proposta de trabalho, de ajuda a essas pessoas. Se eu tenho condição, eu posso vir, eu posso participar. Por que indícios se pode reconhecer uma civilização completa? Reconhecê-las pelo desenvolvimento moral, não pelo desenvolvimento intelectual. Né? Isso, às vezes, nos desconcerta um pouquinho. De que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? Aí está, gente. Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade, ele faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses. Aí está a grande diferença, a grande mudança que a doutrina espírita pode operar na gente. Retirar-nos desse contato material, pura e simplesmente, quando oferece a gente a concretude da vida espiritual, do plano espiritual. Eu não sei se eu já me referi aqui a uma pessoa que me impactou bastante quando eu conheci, porque ela havia descoberto há pouco tempo o espiritual, o plano espiritual, tendo tido uma experiência de vidência, de ver um espírito. Então ela estava assustada, estava feliz, era uma mistura. Mas ela estava muito preocupada com ela mesma e com a vida que ela tinha vivido até ali, porque ela disse, olha, eu não sou mais novinha, eu tirei da vida tudo que ela podia me dar, a todo custo, doesse a quem doesse. Porque era assim, tenho só uma vida e uma oportunidade, e eu quero aproveitar ao máximo. Então, eu fiz o que pude para conhecer o mundo, para viajar, para ter tudo de bom. E uma das consequências de tudo isso que eu fiz é o fato de que o pai dela, e ela dizia, meu pai está preso, acusado de algo cuja responsabilidade era minha. E ela disse, isso nunca me incomodou, em função do tipo de relação que tinha, não sei o que, não sei o que. Ela disse, mas agora a conversa é outra. Porque a partir do momento em que eu me dei conta do espiritual, que vi o espírito, que peguei a doutrina, os livros e fui estudar, agora a coisa toda mudou de figura. E aí o caminho que ela estava fazendo de volta e conseguiu reaproximar-se e tentar consertar as coisas, já depois de não sei quanto tempo passado. O bom é que na outra ponta estava um espírito que, embora ela tivesse imaginado que não fosse tão bom assim, era, porque estava limpinho dos sentimentos, mesmo estando lá encarcerado. Então assim, mas nesse momento em que eu a conheci, ela estava nesse processo de fazer esse caminho de volta, de correção de curso. E a gente é muito importante que a gente se disponha a isso dentro da gente, a essa destruição do material, do materialismo, desculpe, como uma eleição de princípios para nortearem a vida da gente. Mudar alguns paradigmas, porque senão a gente vai só fazer de conta que a gente está vivenciando a doutrina espírita. Kardec aqui, olha, questão 825 a 842, na verdade a espiritualidade. Eu pincei aí algumas coisas, né, dos esclarecimentos que eles nos oferecem. A consciência é um pensamento íntimo. Pode-se reprimir os atos, mas a crença íntima é inacessível. Ensinai servindo-se da brandura e da persuasão e não da força. Se alguma coisa se pode impor é o bem e a fraternidade, a convicção não se impõe. Tratando de quê? De como nós precisamos atuar junto às pessoas que estão sob a nossa responsabilidade, por exemplo. Como eu influencio o outro, como eu convenço o outro de alguma coisa.
consciência é um pensamento íntimo. Uma pessoa instada, que se sinta mal com alguma coisa ou que pode até reprimir determinados atos. Mas se ela não se convence, ela mantém inacessível as suas convicções aí. Então, se a gente tem certeza de algo mais que pode fazer a diferença na vida de alguém, o convite é que a gente se sirva de brandura, de persuasão e não de força. Que a gente, imponha bem fraternidade, porque a gente não pode impor convicção. Que a gente exemplifique, não fale somente. Quando eu digo que eu estou mudando, eu preciso que as pessoas sintam que há uma mudança em mim a partir do meu fazer. E aí eu preciso dar todo o tempo do mundo que o outro precise, porque a gente fala muito isso no centro. A natureza não dá saltos, mas a gente às vezes quer impor um salto a, por exemplo, alguém que convive com a gente. Olha, eu sei que essa pessoa é assim, mas eu não quero que ela seja assim, eu quero que ela seja assim. Mas como que ela vai sair daqui para lá? Isso vai demandar tempo. E isso acontecerá mais rapidamente se puder ser amparada, se puder ser ajudada, se puder ser orientada. E não largada de qualquer jeito. Não tenho mais paciência não. Então assim, que a gente pense nisso. Né? Muito bem. Questão 886. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Porque essa consciência aqui, que a gente lê tanto no Livro dos Espíritos, que a gente ouve tanto nas palestras, é que pode dar a gente, assim, olha, um elevozinho para buscar fazer alguma coisa de diferente. Benevolência para com todos é caridade. Indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Isso é caridade. Então não é simplesmente como eu pensava há, 30 anos atrás, que eu saísse arrecadando alimentos e entregasse aos mais necessitados e eu estava muito bem. Olha, eu estou fazendo a caridade. Essa caridade, de fato, está aqui. Sermos tolerantes. Né? Emmanuel diz que a tolerância está na base de todo progresso efetivo. Porque antes da gente amar, a gente precisa aprender a conviver com. Então, olha, ser benevolente, ser indulgente e entender perdão. E aí a gente tem um monte de palestras falando sobre perdão, vários livros falando sobre perdão. E a gente tira o perdão daqueles paradigmas de alguns de esquecer as ofensas. Não é esquecer, mas é aprender a lidar com o outro que pode ter nos ofendido, entender por que a gente se ofendeu, né? Entender, por exemplo, que para chegar a isso eu preciso passar pelos caminhos da aceitação e da compreensão dessas diferenças. E que esse perdão não vai ser algo imposto. Olha, o Evangelho diz, o centro diz, a igreja diz, todo mundo diz que eu tenho que perdoar, então eu tenho que perdoar. Quando você tem efetivamente uma questão a resolver com alguém e você fica martelando isso na sua cabeça, isso é mais uma obsessão do que outra coisa. Porque você dorme e acorda com isso na cabeça, você não se livra e não lhe faz bem. Então, você precisa dizer assim, olha, eu preciso conhecer um pouquinho a outra pessoa, entender as razões do outro, buscar aceitar as razões do outro, dar tempo ao outro. E uma lição fantástica que James Van Praagh oferece a gente é um médium norte-americano, num livro que ele escreveu sobre o perdão. Dê um tempo, uma distância de segurança, porque o outro pode ter o poder de lhe ferir. Aí você, essa distância de segurança pode ser física, uma distância física, e pode ser uma distância emocional. Peraí, que não dá para essa convivência diuturna, porque você está me maltratando, de tal forma que eu estou me descobrindo alguém um pouquinho menos bom do que o que eu sou. Muito bem. Então,
Da necessidade que o homem tem de viver em sociedade, nascem obrigações especiais. Olha o questionamento de Kardec. Da necessidade que o homem tem de viver em sociedade, nascem obrigações especiais? Sim. E a primeira de todas é a de respeitar os direitos dos semelhantes. Vida outorga direitos e impõe deveres recíprocos. Então, gente, a partir do instante que fomos criados por Deus, a partir do instante em que existimos, nós estamos aqui com direitos e com deveres. E não dá para a gente se eximir ad infinito dos nossos deveres, porque vai chegar uma hora em que nós seremos cobrados. Em algum momento menos, em alguns momentos mais. A partir daqui, né, eu coloquei aí algumas coisas para nos instigar o quanto é que essas leis morais, que as virtudes já estão dentro de nós. Vou lembrar só a vocês que inicialmente essa palestra estava pronta para um grupo lá do Brasil, de forma específica, né? E a gente trouxe para aqui também. Muito bem. Então, entendendo que a vida, né? Entendendo que, olha, eu tenho obrigações especiais por viver em sociedade, que preciso respeitar o direito dos outros, como eu quero que os meus sejam respeitados, e que eu tenho deveres, né? É que eu estou questionando aí, como equilibrar as minhas necessidades com as necessidades dos outros. Eu sou alguém que tem 2 pesos e 2 medidas, o que é o bem, o que é o mal, o que é justo, o que é injusto. Sempre o justo e o injusto eu vejo da mesma forma, ou eu vejo sob perspectivas diferentes, a depender de quem esteja no centro das questões. Pensemos a respeito disso. Às vezes uma determinada coisa eu digo que não, isso é justo. E aí, se não for mais, não for eu ou os meus próximos, mas se for uma outra pessoa no centro do questionamento, eu digo, não, eu não acho que isso seja tão justo assim. Como é que isso funciona pra gente? E aí, a gente está trazendo, isso está num livro de psicologia, é bem conhecido, quem estuda um pouquinho aí já lidou com esse dilema de Heinz, é trazido por Kober. Observe bem, a gente vai fazer um questionamento, no final é o questionamento que ele faz. Não sei o que interessará para nós aqui, se o sim ou não. Vamos lá, veja só. É um texto, só que para não ficar cansativo, eu fui fazendo em esquemas. A mulher de Heinz está morrendo com câncer. Existe um farmacêutico no lugar que descobriu um remédio para curar esse tipo de câncer. Esse farmacêutico está cobrando $2.000 por dose. $2.000 é 10 vezes mais do que custa produzir o remédio. E as pessoas sabem disso. O marido da mulher doente pede dinheiro emprestado aos amigos. Ele não tem $2.000, ele não tem nada. Então ele pede dinheiro emprestado. Ele consegue reunir $1.000. Então ele implora ao farmacêutico para vender o remédio por $1.000 e deixá-lo pagar o resto depois. Olha, eu estou lhe dando 1.000, que já é 5 vezes mais do que o custo, né? E eu vou lhe pagando devagar. E o que é que o farmacêutico diz? Não, cara. Eu descobri isso e eu quero ficar rico com isso. É a minha chance de ficar rico. O valor da dose que resolve o problema são $2.000. O marido, desesperado, durante uma noite, né, arromba a loja e furta o remédio.
não tenho como pagar esse remédio, ele não quis me vender pelo valor que eu tinha, minha esposa vai morrer, eu não quero que isso aconteça, entrou e furtou o remédio. E o questionamento feito é, ele deveria ser preso? Sim ou não? Não. Sim. Muito bem. Eu acho que não, porque ele fez por uma causa justa para a esposa dele sobreviver. Acho que muitas pessoas no lugar dele fariam isso. Mas pela E gente, aí, sim. olha só. Ele também não Ale. aceitou um limite, Sim. né? Então existia um limite que não era uma coisa que ele poderia definir. Então uma pessoa determinou um preço, ele não foi a pessoa que descobriu, e a gente também tem que chega uma hora que a gente tem que dizer, olha, eu faço o que eu posso, é isso. E não só porque eu tenho uma boa intenção, isso vai me dar tipo passe livre pra fazer coisa errada porque eu tô com uma boa intenção. Banco imobiliário. Ah, Passa. Basta caber. Apesar da situação ser bastante dramática, na verdade, infelizmente, a gente tem que pagar pelo que a gente faz. Infelizmente, o marido e a esposa doente não tem nada a ver com o farmacêutico, acredito eu. Eu acho assim, falta ao farmacêutico caridade? Falta. Mas aí já não é uma questão do marido se dar ao direito de furtar alguma coisa, que se a gente trocar a questão da doença, falar assim, olha, eu preciso de dinheiro, na sua casa tem dinheiro, eu não quero te emprestar por razões minhas, não te dou o direito de entrar na minha casa. Se você entrar, mesmo eu tentei negociar, eu sou irredutível, é um problema da minha dureza de espírito, mas não dá às outras pessoas, acredito eu, o direito de entrar, então depois ele sendo pego vai ter que arcar, mas por sorte a mulher vai ficar sana. Se ele tiver tido tempo de dar o remédio a ela, se não foi apanhado antes, muito bem. Mas eu acho que ele também, assim, a gente tá falando de uma vida, né? Ou é uma vida ou ser preso por um furto. Eu acho que eu roubaria também. Eu pensaria. não, mas não significa se ele Mas a deveria ter pergunta não roubado é ou essa. não. A pergunta Não, não é é se ele deve arcar com as consequências do ato. Se ele deveria. Não, mas Deve. a pergunta não é assim, se a lei vai ser cumprida. É deveria. Não, é se o marido deveria Não, ser deveria preso. Ele deveria e eu acho Ser não. preso. Deveria não. Eu acho assim que ele fez. Não, assim, eu acho que ele fez uma coisa, por exemplo, ele roubou o remédio, mas ele Não matou nadie. ele não machucou ninguém. Não, eu falo assim. Não matou nadie. A ninguém. Não, mas eu falo assim, porque tem aquele. Eu não vou lembrar o nome agora, mas um dos maiores traficantes do Rio de Janeiro. Sim. Ele entrou no tráfico porque a filha dele adoeceu e ele pegou dinheiro emprestado com tráfico. Isso eu já acho muito pior, porque ele pegou um dinheiro que prejudicou muita gente. São traficantes assim, do alto escalão e que matou muita gente. No final ele virou traficante também. Então eu acho isso diferente. Aí ele roubou sem machucar ninguém. Ele não é o mesmo caso desse traficante. Não, mas ele Machucou o farmacêutico que ficou no Quer prejuízo. fazer uma parte? Olha que Farmacêutico é interessante. egoísta, não quer dar um remédio pra Está tudo esposa. levando a crer que como se o farmacêutico fosse maldoso. Ele está cobrando 10 vezes a mais. A gente sabe quanto custa você chegar a descobrir um medicamento? Quanto você investe de dinheiro até você descobrir uma receita que seja qualquer medicamento que a gente toma hoje em dia, depois de tantos anos ele se torna genérico porque já deu o dinheiro para você conseguir reaver. É muito tempo. Então, se uma pessoa é aquilo, às vezes o que você precisa do seu computador é um parafuso, mas esse parafuso eu precisei estudar 5 anos na faculdade, pagar 5 anos para te informar que era só um parafuso de 10 centavos, entendeu? Então eu O acredito toque que lá aqui... do sujeito que é chamado no navio, nada funciona. E chama-se um especialista, ele vai e ele chega lá e faz tudo. O cara diz, mas só isso, você está me cobrando? Ele disse, bom, se eu não quiser eu vou lá, bato de novo, você não vai saber como fazer. Então aqui, na verdade, tem a esse lado situação também. foi feita bem tricky, assim, pra gente pensar assim, farmacêutico tá na Filosofia política. sabe lá quanto que ele já gastou, né? Então, assim, na verdade, um erro não justifica o outro, Exatamente. acredito eu. Acredito. Exatamente. Mas eu acho que é o lado que você escolhe na vida, né? Assim, é o lado que você escolhe. Não, mas Você não precisa estar sempre
sob a lei. Estar sob a lei é necessariamente correto? Não, eu não acho. Mas por que não? Porque a gente pode se colocar acima da lei? Não. Os alemães... Não, mas olha, a lei é vocês- diferente. mas assim, os alemães que ajudaram os judeus, eles estavam contra a lei. Mas não era lei. Era o certo? Não. Não era lei. Entendeu? É uma Não coisa era lei, justa. mas era uma lei. Era, eles Não, não, foram não. presos. Não, Que não, não. bom que todos os Deus fazia os que não era legislação. Exatamente. Gente, E isso é um que eu assunto queria... bem diferente do nazismo. Não, eu tô Fala. falando assim, que você estar dentro da lei não significa Olha, estar certo. deixa eu falar agora, se moralmente você me certo. interromper É isso que eu tô dessa falando. próxima vez, por favor. O seguinte, você falou aqui dessa questão do marido se deveria ser preso ou não. Olha, claro que a gente vai poder comparar outros casos que seriam muito mais graves, mas a gente não está falando aqui ele deve ser preso por 1 ano, por 6 meses ou por 300 anos. A gente está falando, ele deve ser preso. Deve ser preso Ele e deve fez salvar uma a coisa mulher. Pronto. certa. Não, e ele deve ser preso por quê? Porque ele tentou ajudar a mulher? Não, porque ele cometeu um crime ao fazer isso. Exatamente. Não, sim. Entendeu? Então, não, isso assim, eu também acho. Eu não E sei, o que eu é não do sei farmacêutico está guardado. Se ele deveria ter sido mais caridoso e não foi, o que Né? dele está guardado. Eu não preciso fazer justiça com as próprias mãos. Não é? E o desespero cega as pessoas, isso é verdade. Mas não isenta as pessoas de responsabilidades. Vem cá, a Se eu mulher cometer ainda um vai crime, se visitar eu ele na cometer um prisão. crime, se eu beber e disser, não, eu vou dirigir um carro, aí eu vou e mato 3 pessoas no caminho. O cara já foi solto. Eu acho que na verdade isso aqui é um exemplo, né? Na verdade nós podemos fazer um erro ou nós podemos fazer uma coisa, mas na verdade nós sempre vamos ter um motivo por que a gente fez alguma coisa de ruim. Né? Então, no caso, ele teve um motivo que ele fez algo de ruim, que foi arrombar, que foi roubar, né? Mas nós podemos fazer sempre alguma coisa e a gente tem um motivo que fala, mas eu fiz isso porque eu tinha essa necessidade. Então, isso é uma coisa que você tem que analisar muito bem. Veja né? bem, Se é a proposta aqui, você pode dizer sim e você pode dizer não. na verdade, sim. A avaliação que ele vai fazer do nosso nível de desenvolvimento estará em justificativas que nós vamos oferecer para o sim ou para o não. O quanto, de que modo eu vou justificar o sim e de que modo eu vou justificar o não. Mas eu não trouxe isso agora. Vou deixar aí para vocês. Eu não sei se isso... Olha, o livro é Desenvolvimento Humano, Psicologia social. psicologia. Vocês talvez encontrem isso na internet. Então, quem quiser se Analisar. deleitar depois, né? Seba já está aí fotografando, né? É muito interessante. Eu usei numa outra palestra, mas assim, foi a palestra quase todo o tempo todo, porque a gente foi para um monte de discussão, era um trabalho com jovens e tal. É bem interessante. Então, assim, são os níveis em que eu estou. Por que eu digo não? Por que eu digo sim? E isso é para uma avaliação pessoal, para que cada um se dê conta de por que mesmo, onde mesmo que eu estou. Mas eu achei interessantíssimo, adorei aqui como isso mexeu. Legal demais. Muito bem. Então, assim, para a gente seguir, né, na conversa, quanto tempo eu tenho ainda? Meia horinha? Mais ou menos. Né? O meu questionamento seguinte foi, ou para nos darmos consciência de que um dos nossos maiores problemas, infelizmente, né, está aqui nesse nomezinho que incomoda bastante. Bem brasileiro. Que lembra Brasil. Bem brasileiro. Mundial. Na verdade Então, é socrático. Desculpa, é aristotélico. Aristóteles já falava de corrupção. Corrupção está para a alteração, a modificação de qualquer ser. O fundamento filosófico é esse. A gente tem aqui tipos de corrupção, né? Endêmica, sistêmica e sincrômica. Sindrômica. E eu fiz sindrômica, sistêmica e endêmica para conduzir para onde eu quero aqui na nossa fala. Vocês já pontuaram isso aqui, né? A sindrômica vem
pode vir de um burocratismo, de um excesso de burocracia, da existência de algumas leis que se contradizem umas às outras, que são incumpríveis, que exigem coisas que, se forem, não sei como é que a coisa funciona aqui, mas no Brasil, que se forem cumpridas à risca, inviabilizam, por exemplo, determinados negócios. Aí isso já gera uma ação das pessoas justificando determinados atos em função justamente disso aí, né? Muito bem. Aí a gente vai para a sistêmica, que está aí, né? Sistemas que favorecem ou que exigem corrupção, a gente tem isso no Brasil assim de forma assustadora. São instituições, a máquina pública e privada, capilarizam a corrupção, eternizando-se regras, ou graças à impunidade, desculpa. Então a gente tem aquele gestor que, para permitir que uma empresa se estabeleça no município, a empresa vai gerar, ou ela lhe diz que o capital é de tanto, ele pede igual valor para embolsar, para que ela ali se estabeleça. E a gente vai então perdendo oportunidades, né? E as coisas não caminham. Então vocês todos, se estão aqui há mais ou menos tempo, mas têm notícias de lá e vão sabendo e vivenciam a situação do quanto é difícil para a gente as questões de saúde, as questões de educação, o dia a dia, a moradia, tudo é muito mais complicado, eu acho, do que parece estar aqui para vocês. E aí, a endêmica, que é capilarizada, são as pequenas ações do dia a dia, né? Condições culturais tolerantes com a desonestidade. Bom, a gente sabe que é isso aqui que gera isso aqui. É justamente porque nós não nos indignamos de fato com determinadas coisas, com determinados erros, que nós acabamos cruzando os braços diante de outras tantas situações. E aí, assim, isso que eu falava, da gente botar para fazer parte da gente, efetivamente, o espiritual, da gente saber da realidade espiritual, da gente saber as consequências do nosso fazer, não é? Da gente, por exemplo, passar a se indignar de fato com determinadas coisas, porque aquilo que acaba nos indignando gera em nós um movimento social de tal porte que a gente vai e acaba conseguindo fazer com que o outro mude. Olha, por quê? Porque o povo, a população está pedindo, as pessoas não estão aceitando isso. E a gente precisa começar a se mexer nesse sentido. Então, um promotor de justiça lá, o Jairo Cruz Moreira, coordenador nacional da campanha do Ministério Público, o que você tem a ver com a corrupção, pretende mostrar como atitudes que muitos consideram normal são, na verdade, um desvirtuamento ético. Aceitar pequenas corrupções legitima aceitar grandes corrupções, afirma o promotor. Seguindo esse raciocínio, seria algo como um menino que hoje não vê problema em colar na prova, ser mais propenso a, mais para frente, subornar um guarda sem achar que isso seja corrupção. Olha, eu estou me habituando aqui, é um deslize aqui, outra coisinha ali, besteira, 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 então eu sigo por aí. Segundo a pesquisa da UFMG, 35% dos entrevistados dizem que algumas coisas podem ser um pouco erradas, mas não corruptas, como sonegar impostos quando a taxa é cara demais, é muito alta. Ó, se a taxa é muito alta, pode. E a gente se esquece de que a gente devia fazer um movimento para que essa taxa não fosse tão alta. Olha, peraí, vamos corrigir o erro para que a gente, aquilo que você dizia, um equívoco não justifica o outro. Ou que pelo menos seja bem empregada, né? Isso. Ou dar a César o que é de César, ou o trabalho para mudar a taxa. Exatamente. Né? Então, aí, um texto de Mariana Della Barba, ela vem aí, e eu coloquei, veja bem, como lida diariamente com o assunto, Moreira, lá, o promotor ajudou a BBC Brasil a elaborar uma lista de 10 atitudes que os brasileiros costumam tomar e que por vezes nem percebem que se trata de corrupção. Não declarar imposto de renda, tentar subornar o guarda para evitar multa,
falsificar a carteirinha de estudante, dar ou aceitar troco errado, roubar a TV a cabo, furar fila. Aí, eu agora me lembrei de uma situação aqui, uma lição fantástica, não sei se já referi a isso aqui. Minha filha mais nova estava na faculdade, saindo, e estava com os colegas, um deles precisava ir fazer um pagamento. Então foram no caixa lá da faculdade. Quando eles chegaram lá, estava um professor deles. E aí, brincando, ok, professor, dá aí a frentinha pra gente. O professor olhou, tinham 2 pessoas atrás dele. Ele olhou o relógio e disse assim, vamos aí pra fila, não sei o que eu estou ocupado, estou com pressa, não vou ter tempo hoje e tal. E aí eles continuaram brincando e tal, e foram pro final da fila. O garoto fez o pagamento que tinha que fazer e foram embora. Mês seguinte, o menino tinha que fazer o mesmo pagamento, e aí, não, bora lá que eu tenho que pagar. Tá. Foram os mesmos. Quem estava na fila? O mesmo professor. A fila estava bem grandinha depois dele. Aí um cutucou o outro para brincar. E aí, professor, dá a frentinha aí pra gente. E aí ele olhou o relógio, olhou a fila. Eu tenho cá minhas dúvidas se de fato podia ou se aproveitou. E aí disse, hoje eu estou sem pressa, eu posso. Pegou a maletinha dele que estava no chão e disse, venha, só você que vai pagar? Ele disse, Aí, venha. E foi se encaminhando para o final da fila. E o menino disse, gente, professor. Ele disse, meu filho, eu só tenho o meu lugar na fila. Se você me pede um lugar, eu tenho que ceder o meu e ir para o seu. Uau. Desculpa, minha volta. Fica aí no seu lugar, eu vou lá para o final da fila de boa. E aí, a minha filha chegou em casa e disse, mãe, que lição. Ficou todo mundo da fila assim. Foi lição pra gente e pra todo mundo, mas é daquelas que a gente não esquece mais de jeito nenhum. Né? Comprar produtos falsificados. Bater ponto pelo colega no trabalho. Falsificar assinatura. Né? Uma rubricazinha aqui, rapidinho, porque eu quero sair, porque eu quero entrar, porque eu preciso de uma licença, sei lá do que. Muito bem. Para a gente seguir aí na nossa reflexão. Algumas perguntinhas para continuarmos a reflexão. Você fica com o celular, com o smart, com o iPhone que foi esquecido no ônibus? E eu lembrava lá em Düsseldorf, falando disso, de uma menina que trabalhava na recepção do local onde eu trabalhei durante um tempo. Uma menina humilde, tal. Ela estava chegando um dia do trabalho, eu já estava lá, e ela chegou pedindo desculpa de estar atrasada e tal, e que ela tinha vivido uma situação. Pense na situação que eu vivi. Calma, o que foi? Tinha uma pessoa, estava todo mundo sentado no ônibus, tinha um senhor, ele levantou, uma moça do outro lado levantou, os dois saíram do ônibus. Quando eu olhei, tá um smartphone novinho em folha, grande, enorme, não sei o que, ali no chão. Tinha um garoto do lado dela ouvindo música religiosa, a todo volume. E aí, no que ela viu, pegou o telefone, o garoto disse, tira a bateria, tira. Ela falou, mas vou tirar por quê? Tira logo. E ela falou, não, eu não vou tirar, não vou ficar com o telefone. Como não vai ficar com o telefone? Se eu vou procurar o dono. E aí, foi para a lista de contato, tinha um nome lá e filha. Ela aí ligou, era de verdade a filha do senhor, que estava com o pai já no hospital regional, ali, porque o pai tinha, quando procurou o telefone que não achou, que tinha comprado no dia anterior, meio sem poder, com tudo ainda por pagar, passou mal. Aí ela falou, você está brincando? Ela falou, não, eu estou aqui, eu estava no ônibus, eu estou com o telefone do seu pai, meu trabalho é perto do hospital, pode vir pegar e tal. E a moça, e o sujeito não parava de agradecer. Então assim,
Observe uma pessoa humilde, sem recurso, o telefone para ela podia estar, ó, se eu vou ficar com isso aqui, vai me render algum dinheiro. O outro, e ela dizia assim, eu nem tive essa religião toda, e o menino lá ouvindo música religiosa, todo, e me mandando tirar a bateria do telefone e tal para ficar. Com o dinheiro que a gente acha no chão, a gente fica com o troco a maior. Se causar dano à empresa onde trabalha, avisa ao superior, e se o dano for na rua? Compra o gabarito de um concurso, comunica ao banco que há um dinheiro maior na sua conta. Coisa rara de acontecer, né? Nunca aconteceu. Tendo uma loja, aumenta o preço para turista. Infelizmente, Sim, onde eu moro, essa é uma prática. isso sim é verdade. Né? E assim, como eu ando pouco, né, normalmente, quer dizer, agora é um desastre, porque nas férias, há 11 anos a gente está caminhando para cá. Mas antes, a minha horinha de dar um pulinho no comércio, o que era mais De onde vocês são? Ilhéus, Bahia. Então, assim, meio lorinha, não sei o que, um monte de gente diferente na cidade, como normalmente não estou aí, né, sempre do trabalho, centro, não sei o que, se tem um funcionário novo e época de Natal e férias tem funcionários novos, a pessoa não lhe conhece, aí o valor vai lá para cima, né? Eu vivi isso na prática, tendo sido convidado um dia por minha irmã, vem cá, tem uma blusa, preço tal, bonitinha, dá uma opinião aqui. Ela entrou na loja, eu entrei depois, logo atrás, e aí eu tinha esquecido, pela descrição eu identifiquei a blusa, mas tinha esquecido o valor. E aí eu perguntei, quanto é mesmo essa blusa? A moça chutou lá pra cima. E ela virou e a menina disse, fez assim pra ela. Caraca. Aí ela disse, ei, é minha irmã. Ah, desculpa aí. Mas desculpa aí assim, sem maiores problemas. Né? Essa última é para instigar a gente mesmo. A gente fala, eu vou tirar esse sempre e botar aí, pelo menos predominantemente, a gente fala a verdade. Muito bem. Voltando ao livro dos Espíritos, o questionamento é como se pode definir justiça. A justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. E quando a gente está infringindo qualquer um desses pontos que foram colocados aí, a gente não está respeitando o direito do outro. Quando eu compro, por exemplo, um produto falsificado, eu estou esquecendo do que você disse. Quanto tempo para alguém chegar a produzir alguma coisa? Olha, eu produzi um livro, eu produzi uma canção, um livro, por exemplo, e o meu direito autoral, e o que eu recebo quando o livro é vendido. Aí, não, eu me dou, eu posso então fazer xerox, fazer cópia, fazer isso, falsificar o produto e vou vendendo de qualquer jeito, de qualquer forma. Qual a base da justiça segundo a lei natural? Queira cada um para os outros o que quereria para si mesmo. E eu penso que nessa relação do dia a dia da gente, se a gente criar o hábito de verdade tentar se colocar no lugar do outro. Peraí, o negócio não está dando certo aqui nessa conversa, deixa eu mudar de lugar para ver como é que seria. Se a gente se colocar, como eu sugeri desde o início, no lugar do outro que está no plano espiritual, se a gente se percebe, olha, eu desencarnei, como é que eu vou ficar? Eu gostaria que alguém batesse na portinha de alguém dizendo, ei, eu estou precisando de ajuda. Que alguém pelo menos se dispusesse a me olhar, me ajudar e dizer, olha, eu vou encaminhar você para um atendimento espiritual, o quê? Eu gostaria de ser encaminhado para uma reunião mediúnica, por exemplo, que lá as pessoas estivessem dispostas a me dar o suporte que eu preciso para ser conduzido espiritualmente, enfim. Que a gente possa, a partir dessas reflexões, eu espero ter ajudado um tantinho nisso, que a gente possa pensar um pouquinho a partir das perspectivas e dos ensinamentos da doutrina, do Evangelho e que a gente se mantenha em paz sempre, sempre, sempre.
Que assim seja. Que assim. Eu vou sentar só um pouquinho, mas eu sei que... Pode sentar, o pessoal vai ainda fazer perguntas. Eu tenho. Diga, se eu puder. A solução Não, é... Não, mas tem um pouco a ver, mas assim, não quero levantar. É uma questão que eu tenho comigo mesmo. Porque, por exemplo, essa questão que você falou, né, da pesquisa, eu super concordo. Inclusive, gosto muito do meio acadêmico e eu sei muito bem o trabalho que é você tá em pesquisa e tal. Pra mim é muito fácil, eu não compro nada falsificado. Mas pra mim é fácil, sabe? Pra mim não faz diferença. Só que eu fico pensando assim, por exemplo, eu sou da área de água, né? Então, de água. Eu sou engenheira hidráulica. Então, o livro que é a base, assim, por exemplo, de água subterrânea, ele custa no Brasil R$600. Então, assim, eu vou julgar uma pessoa que tira xerox do livro? Eu não. Mas não vou mesmo, sabe? Então, assim, eu sei que é errado, sabe? Mas eu acho que tem casos, assim, que... Aí eu não sei o que é o certo, sabe? Se a gente começa a trabalhar para uma mudança, porque o que eu falava lá em Düsseldorf, veja bem, uma das coisas que me encanta, e eu já parei, a gente lá na Espanha, né? No início da caravana a gente só ficava na Espanha. Então, de um lugar para o outro, de uma região para outra e tal. E tinha a oportunidade de dar uma paradinha mais ali em Madrid e lá. Sua Brunete me passou. Então, assim, teve uma vez que eu voltei para casa, saí, fui ao mercado para pegar alguma coisa, voltei para casa e falei, não, mas bora lá comigo, você vai... E ele normalmente, não, bora que você vai olhar comigo o preço das coisas. Então, fiquei lá parado olhando, né? Uma garrafa, um recipiente de 2 litros, sabe Deus do que fosse, sabão, detergente, o que quer que seja, €1. Aí você chega ali naquela banca toda de pescados, um camarão, aí o pacote de camarão deste tamanho, que no Brasil à época custava aquela quantidade, R$45, pra gente, você morando aqui, pagava R$3,60. Aí mais isso. Falei, gente, a necessidade de uma política de mudança que é lá em cima, para que o livro não custe R$600 e a comida não custe não sei quanto, porque no Brasil poucas pessoas podem comer determinados alimentos. Então eu moro numa cidade de praia que os barcos saem na época de camarão, vão e voltam abarrotados de camarão, e só quem come camarão, ou você está ligado ali ao pescador, ou é quem tem dinheiro para bancar não sei quanto no que eles cobram por uma quantidade de camarão. Você vê, assim, as prisões do Brasil estão lotadas de gente roubando comida para filho. Assim, né? É muito, né? Eu acho que assim, é um negócio desconcertante. É desconcertante. Então, assim, tá certo, mas eu acho que depende, então, aí tem que relativizar. Da minha opinião, não quero estar certo, mas é o que eu penso hoje. O que a gente diz, olha, cada pessoa vai fazendo dentro da medida daquilo que pode, e a gente não está aqui para julgar, mas para ajudar. Então, assim, essa consciência que a gente vai ganhando, né, e a minha fala aqui da gente tentando ganhar uma consciência é para que a gente possa ir instigando as pessoas, e dentro do nível que a gente possa, que cada um vá fazendo o que lhe compete. Se eu posso mais, que eu não fique encolhida, que eu busque fazer, para ver se a gente chega numa condição, num patamar de mudança que seja uma mudança real. Eu via nesse mesmo supermercado uma vez, entrei com o Sebas, peguei lá alguma coisa e ele estava fazendo umas compras para casa, demorou mais. Eu estava, assim, como eu estou agora, um pouquinho congestionada por causa do frio e tal. E fiquei encostadinha observando as pessoas. E vinha uma senhora brasileira com um filho. Certamente, eu não perguntei a ela, mas pelo que eu ouvi da conversa, como era brasileira e estava ali o trabalho dela de diarista, fazendo limpezas e tal. O carrinho do supermercado dela tinha absolutamente tudo. Precisa ver o sorriso
no rosto dela a expressão de felicidade. Então, assim, certamente, estando no Brasil, ela poderia estar fazendo o mesmo trabalho sem ter condição de comprar aquelas coisas que ela estava comprando ali, de usufruir dos bens que ela estava podendo usufruir ali. Então, assim, isso que a gente precisa se mexer para acabar, para dar um jeito, para mudar, para que de verdade, né, a gente viva numa sociedade que esteja conforme a visão espírita, desse auxílio, desse respeito. Diga. Uma coisa que eu queria colocar aqui em relação a esse questionamento, eu acho que brasileiro, em geral, uma questão cultural, pensa muito a curto prazo. Então, quando você vê isso, eles estão querendo o quê? Tirar vantagem a curto prazo de quase tudo. E estava vendo um post esses dias sobre algumas calamidades que teve. Tipo, lá nos Estados Unidos teve o Katrina. Aí, o que aconteceu? O pessoal, os comerciantes da área, disseram, não, vamos vender tudo a preço de custo para ajudar. Teve lá o Fukushima, né, o tsunami, assim. Pronto, também. Todo mundo começou a se ajudar e fizeram as coisas assim para colaborar pro outro. Greve dos caminhoneiros no Brasil. O que aconteceu? Começaram a vender gasolina a quanto? O preço dos produtos, como não estava sendo abaixado, 400% a mais. Então é por aí que a gente vê, são essas pequenas coisas, né? Aí a pessoa vai, chega lá e diz, eu tenho a chance de ganhar um dinheiro fácil, porque eu importei o livro e eu vou e vendo ele por 600. Por quê? Eu tô com custo de quê? Ele me custa 30 euros. Eu vou lá vender a 600, então dinheiro fácil. Não tem outra, não tem concorrência. Então é assim que a gente deve questionar isso. Por que as coisas são assim? Primeiro, porque tem gente que sempre quer levar vantagem a curto prazo. Segundo, porque as pessoas têm uma resignação chocante em relação às coisas. Então, vê as coisas erradas, vê o menino na rua e todo mundo fica, é normal. É normal, é assim mesmo, não é o meu problema, né? Porque não é o meu filho. E assim, essa resignação é realmente um problema, porque você chega lá e diz, eu não tenho como mudar, é um sistema e tem como mudar, exatamente com essas pequenas coisas e também com essa cobrança, né? Porque a gente estava falando dessa questão da taxa de 35%. Você realmente pode lutar para baixar essa taxa, mas você também pode lutar de uma forma um pouco mais eficaz, porque tem muita gente que precisa da ajuda que você pode conseguir com essa taxa. Então você pode ajudar como? Cobrando que esse dinheiro seja bem empregado. Então, se já vai cobrar 35%, pague com gosto, mas faça o seu papel de cidadão e diga o que é que vocês estão fazendo com esse dinheiro? Onde é que ele está indo parar? Isso também é uma alternativa. Só que é uma coisa que cansa. Você pegar uma parte do seu tempo e ocupar com isso é muito mais difícil do que você simplesmente fazer um protesto uma vez por mês, uma vez por ano. Uma vez por ano, uma vez para dizer dois, isso, ou a cada 4 anos, quando está perto da eleição. Isso é uma coisa muito mais fácil e que você posta lindamente no Facebook. Né? Uma outra coisa que você está falando aí, eu estou me lembrando, né, que eu também referi lá e tinha esquecido. Um dia, estava na porta do supermercado, estávamos indo, minha filha quis alguma coisa, eu dei o dinheiro a ela, então vai e pegue. Ela foi, pegou e voltou. E jogou o troco na minha bolsa, nem ela olhou, nem eu olhei. Quando eu cheguei em casa, que eu apanhei o dinheiro, tinha 20 reais a mais. Falei, esse negócio custou quanto, pelo amor de Deus? Aí fui olhar, eram 20 reais a mais, de verdade. Então, tirei o carro da garagem, fui no supermercado para devolver os 20 reais. A cara do gerente, para mim, era assim, você é abestalhada? Você é idiota? Eu falei, olha, o caixa, a menina tá ali e tal, e o dinheiro tá aqui. Tipo, e assim, a menina tiraria do bolso dela os 20 reais. Sim. Então, se você não tem convicção de determinadas coisas, você faz uma vez, depois você diz assim, eu vou passar de novo por isso, larga pra lá, o cara tá lá. Ele que é o gerente, não tá nem aí, não tá se incomodando, não sei o quê. Mas é isso da gente começar a fazer, de estabelecer uma convicção na gente, porque eu vou fazer independente do que é que o outro vai pensar, vai achar, ou da dificuldade que vai me dar. Porque
eu vou ter que fazer uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5, até que a coisa... Eliana, este amorzinho aqui tá no... Meu questionamento é uma outra parte, um pouco menos polêmica, talvez. Você fala aí na palestra... Então, deixa eu só fazer um questionamento. Era disso aqui pra gente não perder? eu ia falar só que o Chico Xavier falou uma vez que no dia que a gente soubesse conviver em sociedade, respeitando um direito do outro, não íamos precisar nem mais de sinais de trânsito. E isso é quando a gente para de deixar, o que é se corromper, que não seja mais uma coisa endêmica. Ou seja, saber, o Espírito me falou, chamando de novo da Dona Jovina, falou assim, olha, o que você achar no chão não te pertence. Se eu acho dinheiro, eu passo para o mais pobre ou eu falo para um policial. Agora, tipo assim, o problema é seu. Então, a gente tem que acreditar o seguinte, o equívoco que eu estou fazendo, eu estou criando um problema para um terceiro, eu não tenho esse direito. Então, no dia que começarmos a agir de verdade, com a ética, sem corromper, e o outro também, aí a gente vai chegar naquele mundo que você falou no começo. É um mundo de boa moral. Era isso. E para você mesmo, né? Você vai estar contraindo. Diga lá, meu anjo. A questão era outra. Você falou aí uma parte de respeitar o momento do outro. A gente, principalmente, acho que quem muda de religião, de doutrina, que seja, e a pessoa às vezes até está no início, está empolgada, ou fez uma grande mudança na vida, ela sofre muito, como você até já falou, de você no Lindamar não fazerem uso de bebida alcoólica e serem quase apedrejados, né, por isso, por essa escolha. E da gente respeitar o momento dos outros. Acho que mais difícil ainda, principalmente dos familiares mais próximos, que ainda não estão naquele mesmo passo que você. E aí depois você até esclareceu um pouco falando que quando a pessoa acaba te ofendendo ou ela te ataca, para que você recue. Então a minha pergunta era essa, se a gente deve mesmo recuar ou se há algum processo que a gente possa fazer que a pessoa possa pelo menos aprender a respeitar um pouco que você está num outro ritmo de dança. Olha bem, eu digo que a gente vai exemplificando, né? Vou bater nessa mesma tecla. A gente vai exemplificando a partir das construções que são convicções em nós. Então, chega um primeiro momento que você faz uma escolha, que não é a escolha da maioria das pessoas, mas se você tem convicção de que aquilo é o certo, eu vou fazer isso. Aí o outro olha para você e diz assim, você é uma idiota, você é abestalhada. Você vai fazer isso mesmo? Aí você diz, vou. Aí você caminha, continua caminhando com aquela pessoa e chega uma hora que ela olha para você e diz assim, olha, nem vou propor isso, porque eu já sei que você não vai fazer. É exatamente isso, não proponho, porque eu não vou fazer isso. Então, aí a pessoa começa a lhe olhar com outros olhos, olha, eu não quero que você faça como eu estou fazendo, eu estou lhe dizendo que eu vou fazer assim. Eu não vou fazer isso. Por exemplo, eu não vou agora me aproveitar de uma situação para tirar vantagem. Mas não é tirar vantagem. Legalmente, tá bom, eu não quero saber de legalmente. Eu não vou fazer isso e pronto, eu vou ficar bem comigo. Entenda, acabou. Então, assim, não estou lhe pedindo que você faça como eu faço, estou lhe dizendo que eu vou fazer desse jeito. E aí chega uma hora que a pessoa vê que isso que você está fazendo está firmado dentro de você, que ela passa a lhe respeitar. Ó, já sei que você não faz isso, então não vou lhe propor. Exatamente, não me proponha que eu não vou fazer. E aí é que eu digo de, talvez, o exemplo que a gente dê, né, sirva lá uma hora, sabe Deus quando, para o outro dizer, poxa, eu acho que já está na hora de não fazer isso também. Quando se trata de uma conduta equivocada, por exemplo, como isso que eu estou pensando aqui agora, que não estou querendo colocar, que a gente está, né, gravando tudo e vai... Então, assim, mas no que eu vou exemplificando e exemplificando, chega uma hora que a outra pessoa diz assim, olha, eu acho que dá para fazer isso também, ou dá para mudar, ou se fulano faz desse jeito, você acaba levando os outros no exemplo que você dá. Que quando é o de casa, mais tranquilo. Quando não é, é uma necessidade de dar tempo para que o outro se convença, né? E não sou eu quem digo, está ali dito pela espiritualidade.
A gente não pode agir com violência. Quando eu quero impor ao outro o meu jeito, eu estou agindo com violência. E às vezes a gente quer, pelo amor de Deus, mas a gente precisa entender que o convencimento é interno. Eu faço, mas a coisa, o movimento vai acontecer ou não lá dentro da outra pessoa. Por exemplo, é porque eu não sei se o pessoal que também tem isso, quem está morando aqui e ainda vai ao Brasil, tem a família lá, a gente vai mudando em algumas coisas porque a sociedade aqui te exige essas mudanças. Se você fura a fila, se você atravessa na faixa de pedestre no momento errado e tem um alemão do seu lado, normalmente ele vai te chamar a atenção. Automaticamente ele já te fala, olha, você não pode fazer isso. Isso é contra a regra, né? Tem uma criança aqui e você está atravessando no sinal vermelho, por exemplo. E aí você chega no Brasil e aí a minha família hoje em dia já me chama de alemãzinha, caçoando das coisas que eu faço que são corretas. Por exemplo, esperar num sinal de pedestre, né? Enquanto tá todo mundo atravessando, quase atropelando os carros. E teve uma situação assim também. Eu perdi a minha carteira de motorista alemã e a minha carteira de motorista internacional um dia antes da viagem ao Brasil. E aí falei, nossa, mas que estranho, perdi as duas. Tipo assim, eu já tinha internacional, já não dava pra dirigir. Falei, e lá minha irmã precisa muito que eu dirijo, carreguei ela lá. E aí falei, bom, não vou poder carregar você porque eu tô sem carteira. Nossa, mas você é igualzinha a mim, usa a minha carteira. E passamos as férias todas brigando. Porque eu falei, eu não vou dirigir com um documento que não é meu. Se eu matar uma pessoa, você vai presa, porque eu tô usando seu documento. E foi essa questão toda e foi embora de lá a alemãzinha. Que não usa, porque não vai usar a carteira que a gente tem o mesmo imposto. Então, coisas assim. É aquilo que eu falava lá, né? Que você estava lá, você me ouviu. Quando a gente começa a fazer determinadas coisas certo, olha, minha opção é de fazer o certo, mesmo dentro do centro tem alguém que olha pra gente, e eu digo mesmo dentro do centro porque a gente está partindo do pressuposto que está todo mundo querendo, né? Buscando pelo menos fazer o correto. Aí aparece alguém e diz assim, Madre Teresa de Calcutá. Tá pensando que você é Madre Teresa, minha filha? E por aí vai, né? Ou então, ó, Chico Xavier, e por aí vai. Tá pensando? Bom, agora, eu vou fazer, aí você vai fazer, ó, vou ceder ao que minha irmã tá pedindo, eu vou. Mas aí a gente estuda espiritismo e fica com medo. Já achei que eu não podia era pegar um carro que o mundo espiritual pegou minha carteira porque ia acontecer um acidente. Eu já achei que era por isso que eu vou tava fazer o certo, então deixa eu dar o tempo dela lá e você vira a alemãzinha mesmo. Mas como é que você vai mudar uma sociedade? No Brasil, por exemplo. Só com a educação. Só vindo de baixo. Sim, é do primário. Você não vai mudar uma sociedade com pessoas adultas. Não vai mudar a forma de pensar deles. Se não for na base, tem que ser na base. Mas a gente precisa... me mudaram, eu era assim. E os alemães me mudaram depois Mas você foi mudada porque você saiu do ambiente. Mas você estando lá, é normal tudo isso. Então você só muda na base. Bem, uma das questões que eu vejo é que quem opta por fazer o certo, às vezes se encolhe. A gente se encolhe porque o que é que as pessoas vão dizer? E a gente se encolhe por falta de convicção em determinados momentos, né? Precisa dessa educação de base e o que eu considero precisa que a gente acredite que é possível, senão a gente encolhe e não faz nada. Aí a coisa não tem como acontecer, né? Eu acho que... Você terminou? Diga. Eu acho que não é só essa questão da educação de base, é muito mais essa questão do exemplo. Como você falou, você chega lá, então você faz uma coisa diferente, as pessoas percebem, não, por que você está fazendo isso dessa forma diferente? E mesmo que eles falem uma besteira, falem alguma coisa, eles vão refletir de alguma forma. Porque se você não tivesse aqui, você ia fazer igual. Não ia existir essa situação, não ia existir essa discussão. Então só isso já é uma coisa que está criando um impacto.
né? Isso. Mas aí é mais a longo prazo, né? Sim, mas se você mas investe como falou, não vai dar salto. da educação de base, não, em também, menor tempo você vai alcançar essa isso sociedade. Isso é imprescindível, né? isso é imprescindível. Só que a gente não pode esquecer da força do exemplo. É isso que eu estava falando de ser bom, como a Hannah Arendt, é uma filósofa daqui, que ela fala o problema entre o bem e o mal, a luta entre o bem e o mal, é que o mal tem muito mais disposição de agir do que o bem. O bem acha, como você falou no começo da palestra, o fato de eu não fazer mal já é suficiente. Não. Tem que agir. Tem que agir. Né? E a gente, eu acho que no Livro dos Espíritos, se não me engano, está dito, né, que os bons são tímidos, que o mal prevalece porque os bons são tímidos. A gente precisa deixar de ser tímido. Você está falando, lembrei. Estou convidada para um aniversário. Fiz a opção de ir ao aniversário. Não era alguém do grupo da gente, ok. Mas em função de trabalho. Quando eu cheguei no aniversário, estavam lá colegas de trabalho e um grupo significativo de pessoas que pertencem a um outro grupo espírita. Conheço todo mundo, cumprimentei todo mundo, me sentei e tal. E aí o garçom chegou e, porque você falou da opção da gente de não beber, que é uma opção pelo trabalho, né? Já que a gente tem atividade todo dia, que a gente é solicitado sempre, a opção é estar em condição de poder doar energeticamente, se for necessário, se for preciso e tal. Então, bom, aí o garçom veio e me perguntou o que eu queria e eu disse uma água de coco. Ele colocou água de coco. Todo mundo estava bebendo álcool. Incontinente ele veio, botou água de coco, deu uma volta, veio e pôs um copo de uísque. Você está bebendo água de coco, vai. Aí eu falei, moço, só água de coco. Ele disse, mas por isso mesmo você pediu água de coco, não é para o uísque? Eu falei, não, é só para água de coco. Água de coco com uísque? É para hidratando, bebe-se muito. Aí, é só água de coco. Eu não bebo álcool. Eu não bebo álcool, a mesa já deu uma olhada, tipo... Silenciou. Eu continuei. O sujeito passou, água de coco, ele já estava fazendo umas piadinhas assim. Água de coco, eu disse, água de coco. E aí lá para as tantas ele já não perguntava mais, botava o copo, eu acho que ele já estava meio irritado com a água de coco. Aí teve uma hora que eu disse, olha, eu estou de água de coco quase escorrendo pelo olho, já está de bom tamanho, já chega de água de coco. E você tem que aguentar ali aquela meio que uma ironia de quem não diz nada, mas lhe olha. E olha, é a opção que eu fiz, gente. Pronto, você leva. Não sei se Lindomar quer falar algo. Eu só acrescentaria uma coisa. Crescente. Que na verdade está na discussão, só vou evidenciar aqui agora. Todas as vezes que a gente quer discutir nessas mudanças morais, a gente acaba discutindo a velha expressão do senso comum de que pau que nasce torto, não tem jeito, né? Estão ouvindo assim, E aí eu quero lembrar o seguinte, qualquer mudança coletiva, social, tem que começar em nós, tem que acontecer em nós, pouco importa a idade. Se a gente tem pessoas, por exemplo, o livro dos Espíritos nos diz que, por isso que ele é contra a eutanásia, o suicídio, qualquer coisa, que no último instante da encarnação, se a pessoa tiver um arrependimento sincero, isso vai mudar muito a realidade pós-desencarnação. Em qualquer idade que a gente tem, a gente pode sim, pode acontecer uma coisa que nos impulsione a uma mudança efetiva. Então assim, é possível. É mais difícil, assim, por exemplo, pessoas que trabalham com crianças ou que trabalham com idosos, tá? Assim, no sentido do acolhimento, de cuidar, de creche, de casa de repouso. Se sabe a dificuldade que se tem de trabalhar com idosos. Por quê? Porque a pessoa já tem ali uma existência inteira de padrões, de comportamento, de vícios e tudo mais, e chegar naquele momento e você dizer para a pessoa, olha, não pode fumar mais, não pode beber, não pode não sei o quê, vai ser muito mais difícil para aquela pessoa que já está, inclusive, sobre aqueles condicionamentos. Ok. Aí, o que dizem? É melhor cuidar de criança, porque a criança, você vê os resultados, já que ver os resultados das nossas ações nos motivam a continuar fazendo. Então eu pego uma criança, busco dar uma boa educação e se torna um adulto
dentro do que eu queria, ou pelo menos predominantemente dentro do que eu queria, em termos de perspectiva. Com o idoso é o quê? No mínimo dá uma condições para desencarnar melhor. Essa é uma discussão sempre quando pega as polaridades das pessoas que buscam auxiliar a criança ou o idoso, né? Quando a gente... Aí, sobre o paradigma espiritual, todos nós somos susceptíveis de mudar a qualquer momento. Desde quando, aí é que vem o detalhe, efetivamente a gente queira, desde quando o movimento interno acontece. Senão não passa de estratégia. Eu não faço aqui, porque se eu fizer aqui vão me recriminar. Em outro lugar que permite, que é normal, eu vou e faço. E aí assim, e na maioria das vezes acabamos fazendo projeções, que aí eu acho que foi a sua provocação, né? E é de Kober, quando fala lá dos estágios de desenvolvimento moral. Na maioria das vezes, e todos temos essa tendência, especialmente se não estiver atento, de colocar como regra aquilo que eu faço. Então a gente se projeta muito. Assim, não deveria aprender porque eu faria isso. Não, é porque eu acho que... Mas peraí, como é que é essa situação? E todos nós caímos nisto, né? Uhum. Quando a gente começa a perceber assim, bom, eu faço isso, já até me beneficiei com isso, não concordo com o que está dito aí, mas ó, existe uma regra. Se eu não quero obedecer essa regra, eu saio do grupo. Uhum. Né? Então eu mudo essa situação. Só que isso ainda é difícil para nós. Até porque quando a gente muda efetivamente, se a gente não sair do grupo, o grupo nos tira. Uhum. Lei de afinidade. Você está lá com um determinado grupo, você resolveu mudar. Eu lembro quando eu estava na graduação, saía com o grupo e tal, ia para um barzinho para estudar, quem bebia e tal. No período eu ia tomar alguma bebida alcoólica. E aí chegou em um momento, que não foi por conta de religião nem nada, eu estava com uma alergia, e ele estava tomando uma medicação e não bebia. E aí depois teve a situação do treinamento de uma arte marcial, do karatê. Que como eu gostava da filosofia, eu digo, uma coisa não combina com outra, e aí já fui. Só que aí assim, o grupo se incomodava estupidamente, porque o meu olhar de lucidez, à medida que a consciência deles ia sendo alterada, incomodava. E eu não ficava julgando, tipo, não, eu ficava na minha. Só que aí eles iam ficando mais alegres, mais à vontade, e eu, no meu normal, ele dizia assim, cara, você vai ficar aí e você não vai beber? Mas, bom, se eu não beber incomoda vocês, eu não venho mais com vocês. Como havia uma relação afetiva muito forte, não, tudo bem. Mas assim, como incomodava? E aí eu perguntei para ele, Giancarlo, eu não critico vocês. Eu não fico mangando de vocês. Por que incomoda você eu não beber? Olha o que eles disseram. Tá bom, você não critica, você não dá risada da gente, mas a gente sabe que você também não tá bêbado. Ou seja, se todo mundo estiver bêbado, pode. Você extrai esse modelo, a gente coloca para outras tantas questões. A dificuldade de algumas pessoas que se envolvem com drogas, quer seja só como usuário, quer seja como tráfico, ou que seja. Chegou uma hora assim, ó, até aqui você podia até voltar, daqui para lá não. Porque se você não quiser mais, a gente mata você, queima de arquivo. Então, observe que esse modelo de exclusão e não faz parte. Dr. Hans, só para concluir, no livro Saúde e Plenitude, que é um projeto de tratamento espiritual, ele tem 2 capítulos. Um ele fala de despedidas e outro ele fala de novas despedidas. No das despedidas, ele fala exatamente dessa relação entre vivenciar a coisa da tristeza com saudade e viver saudade com alegria. Em relação aos padrões, aos vícios, às coisas que a gente possa ter. Então assim, ó, é normal você ter saudade de uma coisa que você fazia que você gostava. Mas assim, fique alegre, porque você foca no que você quer. Ó, eu estou conseguindo isso. Então assim, ainda vou sentir falta, mas estou superando. Então a alegria pela superação, ela ainda sinta saudade. Não negue isso para você, não minta por conta disso. Nas novas despedidas, o Dr. Reis chama a atenção exatamente para essa questão que a gente está falando aqui. Ele diz assim, ó, chega um momento de mudança que a gente vai ter que se despedir de algumas pessoas. Não tem como. A gente vai se despedir. E até porque se a gente não se despede, a gente continua repetindo o padrão, que é com aquela pessoa que a gente vive determinadas situações. Então vai ter que ter despedido. Aí ele diz assim, ó, tem um detalhe. Se você não se despedir hoje, com o argumento de, não, e aí eu vou deixar lá, e a pessoa que é minha amiga, o que seja. Vai chegar um momento que a pessoa vai se despedir de você, porque quando acontecer o movimento nela, que ela realmente quiser sair da faixa, ela vai se despedir de você.
E aí você vai reclamar, você vai lamentar. Mas se você teve a sua chance e não conseguiu fazer a despedida, agora é a vez dela que conseguiu. Ou seja, a partir do momento que eu me predisponho a ter uma mudança, e no caso moral, se eu não me despedir das pessoas que, estando com elas, eu continuo no erro, eu fico. Eu estou aprisionado, eu estou lá viciado na situação, nas relações e tudo mais. Naquela qualidade de relação, inclusive. Na hora que eu me despeço, não dá, para continuar nesse nível não dá mais. Esse tipo de relação, um abraço, não quero mais, não é isso. Se o outro efetivamente mudar, não tem por que ter despedida, a gente vai junto. Uhum. Se o outro não quer ir, tchau. Aí vamos lá. Não, eu não vou me fazer isso, porque afinal de contas, porque... Beleza, vai passar um tempinho, na hora que o movimento interno acontecer no outro, vai ser o outro que vai dizer assim, não dá mais para continuar com você, porque eu não quero manter mais esse tipo de relação, esse vício, usar isso, indo para determinado lugar, a questão que seja. Isso nos mostra muito isso, esse movimento que acontece, mas assim, partindo da gente, do nosso movimento interno, que naturalmente vão se manifestar nos nossos grupos sociais. Família, escola, trabalho, instituição religiosa, na rua, no bairro, o que seja. É o nosso grande desafio, né? O quanto de lucidez a gente já tem, inclusive moral, ética e tal. Viver por princípios não é algo fácil. Por exemplo, todas as vezes que a gente busca querer relativizar princípio, você acaba com ele. O princípio não se relativiza. Ou é ou não é. Exemplo, vida. Se vida for princípio, eu não posso relativizar. Não, esse daqui a gente pode matar. Não, aqui não. Bom, então não é princípio. Eu estou ainda construindo, que é o que Kober fala. Tá? Eu estou ainda construindo. Eu desejo muito que vida para mim seja um princípio. Estou lutando para isso. Mas sei que em determinada situação, uma pessoa, eu vou reagir. O bichinho que está aqui dentro ainda acorda, vai lá e resolve. Mas adoraria ter a condição do sujeito dizer assim, ou a carteira ou a vida. Assim, meu amigo, você está fazendo uma besteira, eu posso até lhe dar a carteira, mas não porque você pode tirar a minha vida, porque você não pode, eu sou imortal. Eu queria me dar um tiro. E aí assim, ia querer muito não virar um obsessor dele. Porque a gente fala de imortalidade, a gente fala de tudo isso. Entretanto, quando chega uma situação concreta dessa, a gente, e assim, se ele vacilar e estiver perto, eu vou tomar a arma dele, e talvez não só tome a arma dele. Aí você diz assim, caiu. Porque o que você fala já deveria lhe dar uma outra condição para fazer diferente, mas não estou lá, eu estou no processo. Então assim, viver segundo o princípio é um exercício fenomenal. Não, com o discurso dos direitos humanos, o que seja, não deve violentar, não deve matar ninguém, beleza. Desde quando não mexa com alguém da gente. Quando mexe com alguém da gente, o papo muda. Então assim, quando eu estou ministrando cursos de ética e eu trabalho muito com dilemas, eu coloco essas situações, que assim, não é para nada ver, você é ruim, você não é evoluído, não. Vamos tomar consciência de como a gente ainda se encontra nessas questões, para ver como a gente se prepara para. Na discussão espírita a coisa ainda fica mais séria, porque a gente tem todo o elemento da doutrina espírita e Jesus para nos dizer que a gente deve fazer ao outro o que gostaria que o outro nos fizesse. E aí eu acho que... Eu queria só fazer uma observação. Eu achei isso muito legal. A gente tem que, apesar de saber que de repente a gente pode cair, eu acredito que o primeiro passo seja essa convicção, mesmo que a gente erre. E é por isso que se você chega num grupo de espíritas que olham torto para você quando você decide não beber, é porque dentro dele ele já sabe o que é o correto. Isso. E é por isso, a gente vai escorregar. Mas eu não quero pensar que é difícil, não. Eu quero pensar que é muito mais fácil. Porque onde há o nosso desejo, está aí o nosso caminho. Então, na hora, por exemplo, se tem uma pistola ali, pode ser que aconteça uma fatalidade. Eu espero que nunca aconteça com a gente. Mas, pelo menos, dentro da gente já tem o nosso fantástico grilo falante, que fala assim, este é o caminho. Aí é difícil, ela fala assim, mas é meu filho. Mas é este o caminho. Mas é minha vida, é isso aqui. Eu vou tentar dar uma aula de filosofia pro cara. Minha vida é imortal, não sei o quê. Mas não me dá essa arma não, porque eu não quero cair, né? E as pessoas vão olhar torto sim, porque aquela piada que eu amo da serpente com o vagalume. Que a serpente tenta comer o vagalume e o vagalume fala, eu vou te dar 3 perguntas que eu te faço e depois você me come, tá bem? Eu te fiz alguma coisa? Não.
eu estou na sua cadeia alimentar? Não. Por que você quer me comer? Sua luz me incomoda. E infelizmente, apesar de sermos espíritos, apesar de sermos o que formos, se você chega num lugar e você, de alguma forma, a pessoa te vê como um pouquinho melhor, porque você optou por não beber bebida alcoólica, é a sua luz. Isso é o problema. Ao invés da pessoa falar assim, vou fazer igual a você, ó, vou beber mais não, obrigada. Não, a pessoa, né, prefere dar um olharzinho em 43. Então, vamos terminar? Vamos. Vamos no horário de horário. Deseja terminar agora com a prece?